Olá, olá, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje, dia 21 de novembro, e vamos falar sobre construir um legado. Quando eu era criança, a gente cantava um hino que dizia assim: não, não, construa sua casa na areia, não, não, construa sua areia no mar. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na areia do mar. E o que esse louvor tá dizendo, né? Pra gente construir num lugar sólido. Algo sustentável. Não é para eu pensar agora. Penso, logo existo. Não. Penso, logo existo. E com isso eu quero marcar gerações. Faz sentido? A gente precisa ter na nossa mente que sim, Deus nos chamou para marcar gerações, para instituir família, para deixar um legado, para escrever uma história. Tem muitas pessoas da história em si que foram militares, ditadores. Porém, quando a gente vai ver John Wesley, Martin Luther King, Nelson Mandela, eram homens que conheciam a Jesus. E homens que deixaram um legado de uma mudança, mas de uma mudança que tinha o amor como base. O amor, o pensamento altruísta, o contato com o outro, a preocupação com o outro. Então, quero te motivar na sua vida a pensar também sobre o outro, sobre o que você pode deixar, como que você pode melhorar. Não tem jeito. Quando eu abençoo o outro, eu sou abençoada. Ai, não, eu quero só para mim. Jesus não fez nada só para ele. Por que que você tá querendo fazer só para você? Você não tá parecido com Jesus, não tá parecida com Jesus. Tá seguindo o inimiguinho? Eu ia falar, tá seguindo o amiguinho? Não, não. Tá seguindo o inimiguinho? Tá. Não pode. Você tem que fazer igual Jesus. Por quê, Ilânia? Porque Jesus, ele tem um plano de paz, não de mal, para dar pra gente. E a Bíblia diz que tudo que vier à tua mão para fazer para com Deus, como se fosse para Deus e não para com os homens. Então, quando vier algo para fazer, eu costumo brincar aqui, na minha clínica eu só atendo Deus. Verdade. Porque eu faço como se Deus estivesse sentado aqui na minha frente e eu estivesse conversando com Deus. Estivesse ajudando Deus. Como se, Deus não precisa de ajuda não, mas Deus me usou para ajudar pessoas. Então, quando eu olho para aquela pessoa, até porque a Bíblia diz que quando, Senhor, que eu te neguei, quando eu pedi água e não me deste, quando eu te vi nu e não me vestisse, quando eu bati na tua porta e tu não abriu a porta para mim, significa que Deus vem pra gente em forma de pessoas. Tá escrito, só tô repetindo o que tá escrito lá. Tá entendendo? Então, quando eu penso nisso, eu penso que, cara, eu vou atender bem, eu vou atender essa pessoa bem, eu vou atender aquela pessoa bem, eu vou dar o meu melhor. Se eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um bolo com vontade, desejo. Vou fazer um brigadeiro, não sou um brigadeiro, não, é um brigadeiro que veio das minhas mãos. E é como se Deus estivesse comendo meu brigadeiro. Tá entendendo? Aí sua vida vai ter um legado. Porque se todo mundo começar a fazer as coisas como estivesse fazendo para Deus, menina, a gente vai resolver a vida. Você vai resolver o mundo, Jesus vai poder voltar rapidinho. Você vai ver. Construa um legado. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhe ordeno, para que tudo vá bem com você, com os seus descendentes e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Deuteronômio 4:40. Gente, pessoa precisando dos óculos, tá? Ao refletirmos sobre a última década,
percebemos transformações significativas na nossa vida. Comparar quem éramos há 10 anos com quem somos hoje revela não apenas mudanças físicas, mas principalmente uma evolução em nossa personalidade e maturidade. Se pudéssemos transmitir toda a bagagem de experiência e conhecimento adquirido para o nosso eu do passado, ele viveria a mesma situação que você viveu? Cometeria os mesmos erros que você cometeu? Não. Certamente, se eu tivesse vivido, olha aqui, eu comecei a estudar mente humana em 2006, em livros. Comecei a fazer cursos 2012, cursos na área de psicologia, coaching, constelação familiar, enfim. Antes, eu estudava a Bíblia, fazia seminários, congressos, retiros, cursos de libertação. Até então, eu fazia tudo muito voltado para a igreja, exceto a escola que eu fui do teatro, que eu fiz aula de canto, fiz várias coisas, contação de história, curso de Libras, mas de 2012 para cá, assim, focado em mente humana, tudo bem? Então, assim, quando eu fui aprendendo, eu fui tirando as craquinhas, né? Fui falando, meu Deus, por que eu fiz isso? 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 E a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro é neuroplástico, que ele se refaz, que ele faz novas conexões e que eu posso aprender novas coisas, e que eu posso mudar de vida. Caramba, essa verdade me libertou. E Deus deu inteligência aos homens de estudar isso. Olha aqui, a Bíblia diz o seguinte: o homem não pode receber coisa boa alguma que não lhe vier do alto. Lânia, isso aí é ciência. É ciência sobre nós e quem criou nós? Façamos o homem à imagem e a nossa semelhança. Então, quando eu estudo o homem e entendo como o homem funciona, isso também é espiritual. Por quê? Porque eu estou estudando essa criação de Deus. Olha que coisa mais bonita. Tudo na sua vida vai ser bonito ou feio de acordo com o significado que você dá. Eu decido atender Deus. O tempo todo eu atendo Deus. E outra, eu decido olhar para a ciência, para as pesquisas e falar, Deus estava aqui. Porque o homem chegou a essa conclusão. Porque toda sabedoria, toda boa dádiva, tudo vem do alto. Irlânia, mas tem um monte de doutor, né, que não é cristão. A Bíblia diz assim, ó, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. A gente não tá falando só sobre dinheiro não, tá? Sobre estudar, sobre ler, sobre passar a noite pesquisando, sobre escrever artigo. É isso aí, tudo que o homem planta, tudo que cai na terra, que germina, é plantio. E olha aqui, ele não fala, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o crente plantar, ele vai colher. Tudo que é o homem, a raça humana, a criação de Deus. Então, se você for honesto, você vai colher honestidade. Se você for brigão, você vai colher briga. Se você estudar, fazer o que você tem que fazer, você vai colher os resultados do seu estudo. Tá entendendo? Então, melhora, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colherá. A velocidade do tempo destaca a urgência de semearmos um legado duradouro, que influencie positivamente gerações futuras. A cada dia que chega, temos novas possibilidades de nos aprimorarmos, apesar do corpo físico se cansar com mais facilidade conforme os anos se passam, tornamos-nos cada vez mais maduros e preparados. Deixa eu te falar uma coisa, no sábado eu fui dar uma palestra. E aí, eu falei que quando a mamãe surtou, que ela regrediu na idade dela biológica, ela ficou levada, né? O médico falou assim, ela tá com essa idade aproximadamente 4 anos. Subia em árvore, corria no quintal, se escondia debaixo da cama.
Era uma adulta, mas porque tava com a mente de criança, mesma coisa o idoso, quando fica com Alzheimer, por exemplo. Que levanta, que cai, que quebra o fêmur, levanta, você fala, fica aí tem que amarrar na cama. Por quê? Vira criança. E aí a cabeça é de idoso, mas o corpo quer acompanhar a cabeça, que virou cabeça de criança. Tá entendendo? E geralmente, se a pessoa tivesse lúcida, orientada e ambulante, ela não faria aquilo, porque ela dizia, eu tenho 80 anos, não dá pra fazer isso, né? Mas porque a cabeça dela regrediu, ela volta, ela levanta, ela faz. O que eu quero dizer pra você? Comece a fazer com que sua mente seja uma mente frutífera, que floresça, que faça coisas novas. Coloque o seu corpo em movimento. Diga pro teu corpo, querido corpo, você tem 39 anos, mas olha aqui, tu vai correr de manhã, tu vai correr em corpo, porque para entrar no céu tem que ser como criança. Então bora correr para poder chegar lá como. Tá entendendo? Então assim, não é uma coisa que eu fico aqui utopicamente criando. É algo que eu me coloco em movimento. OK? Todos estamos em um constante processo de melhoramento. Será? Você está em melhoramento? Atrofia ou pioramento? Melhoramento, atrofia ou pioramento? O que você está fazendo com você? Independente da idade, quando caminhamos na obediência a Deus, aí a diferença, obediência a Deus, respeitamos o processo e amadurecemos de formas mais rápidas e saudáveis. Tudo aquilo que deixamos para a geração futura corresponde ao nosso nível de entrega e obediência a Deus hoje, pois obedecer nos conduz ao caminho da promessa. Deixa eu te falar uma coisa, eu falei John Wesley, né? John Wesley, Martin Luther King, Nelson Mandela, mas eu li algo do John Wesley que foi assim, dinamite na minha cabeça. Muitas pessoas falam assim, queria tanto palestrar, mas ninguém me convida, ninguém me dá uma chance, ninguém reconhece o meu valor. E hoje eu falo assim, meu amor, mas você não tem Instagram, não? Você não tem YouTube, TikTok? Não tem? Tem. Porque olha aqui, olha o que o John Wesley falou, e não tinha TikTok, não tinha YouTube, não tinha Instagram. John Wesley disse o seguinte, assim, vocês estão me pedindo de pregar? Ele tem a experiência do coração aquecido, ele é cheio do Espírito Santo e ele quer pregar para todo mundo. E naquela época a igreja era elitizada. Pobre, camponês, não entrava na igreja. Hoje todo mundo entra na igreja, mas naquela época não. E ele, porque ele teve a experiência de salvação, de experiência com o Espírito Santo, de avivado, ele queria falar para todo mundo. Ele começa a convidar as pessoas para virem para a igreja. Vem. E começou a dar problema. Pobre aqui, camponês aqui. Não, aqui você não pode trazer essas pessoas, não. Aí John Wesley faz o quê? Vai pra rua, vai pro campo, vai pra não sei o quê. Aí começaram a se incomodar também. Se incomodavam porque trazia os pobres e se incomodavam porque ele ia até os pobres. Olha que tragédia. Começaram a proibir ele de pregar. Não, você não vai pregar, não. Não vai pregar. Não vou pregar? Não vou pregar aqui. Mas o mundo é minha paróquia. E aí ele sai falando, vai pro campo, vai pra rua, vai pra faculdade, começa a fazer os discipulados na faculdade. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? Você não precisa de uma autorização. Jesus morreu na cruz e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, você é filho. E a partir de ser filho, de ter identidade de filho, você se levante e vá construir um legado. Talvez não é pregando, mas que seja amando, que seja evangelizando, que seja olhando com amor e afeto, emprestando seus ouvidos para o outro. Lembrando da pessoa, lembrei de você, trouxe um cafezinho quentinho. Tá entendendo? Deus precisa de você. O que você faz, eu não faço. Ai, Lani, mas você prega, você canta.
mas o que você faz eu não faço. E mesmo que você pregar e cantar, você não vai fazer do meu jeito. Deus precisa de mim e precisa de você, senão ele tinha deixado só eu aqui. Percebe? Percebe? Então começa a pregar, começa a falar. Eu não digo nem, falei no Instagram, falei TikTok, do YouTube, mas será que não é no seu trabalho? Não é no seu prédio? Não é com assessorista? Não é com o dono da empresa? Porque às vezes a gente fala assim, porque tem que falar pro assessorista, tem que falar para todo mundo. Como verão que senão aprende quem prega? Mas às vezes o dono da empresa, só você tem acesso a ele. E ele é rico de dinheiro e pobre de tantas outras coisas. E você vai apresentar Jesus para ele. E ele vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar ele, e ele não vai ser só rico de dinheiro. Só que Deus quer te usar, já que é você que tem acesso a essa pessoa, porque é o assessorista, muita gente pode falar de Jesus, mas pro dono da empresa, só os muito selecionados. E você não tá lá em vão não, como Esther. Será que não foi para esse tempo que você foi chamada? Não foi para esse tempo que você foi escolhida como rainha? Levanta a cabeça e fala de Jesus. Conta para ele que há uma solução, uma esperança para viver melhor nesse mundo. Não para viver eternamente aqui, mas para se preparar para morar com Jesus eternamente. Enquanto estiver aqui, o Espírito Santo vai trazendo para você uma vida abundante de paz, alegria, amor, longanimidade. Tá entendendo? Jesus é tudo isso. Que seus dias sejam dedicados a honrar o próprio Deus Pai, ao que Deus confiou em você. Desse modo, você prepara bem o terreno para as futuras gerações por meio de um legado de amor, obediência, entrega a Deus. Creia na fidelidade e no cuidado do Pai. Respeite os processos e assim construa um legado sólido que ecoará positivamente nas próximas gerações. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor me chamou e chamou essa pessoa. E eu te peço, Senhor, toque em mim, toca nessa pessoa. Que possamos construir um legado, meu Deus. Que possamos obedecer a Tua voz. Que possamos, ó Pai, pregar o Evangelho a toda criatura. Que possamos, ó Pai, compartilhar esse amor de Deus que chegou até nós. Que não fique só para nós, mas que a gente venha derramar sobre as outras gerações. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê confiança. Que o Espírito Santo de Deus venha nos desbloquear, tirar a timidez, tirar a tristeza, tirar o sentimento de fracasso e nos colocar posicionados para reinar. Senhor, não queremos reinar no aspecto de sermos melhores do que ninguém. Queremos reinar para resplandecer a Tua glória e marcar as pessoas com Teu amor. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 325 de 365 dias. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali no meio do povo há cura. Olha, leia o Salmo 133. Legado é a palavra-chave. Legado é quando você deixa nas pessoas aquilo que construiu. Legado é quando você deixa nas pessoas aquilo que você construiu. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande no seu coração e até amanhã.